volta com Checkmate hoje com o doutor médico Laí Ribeiro, escritor, verdadeiro sucesso em best-seller. Boa tarde, Laí, tudo bem? Boa tarde, é um prazer muito grande, Marcelo, estar aqui conversando com você. Laí, é um grande prazer nosso tê-lo aqui, já é algum tempo que eu tento trazê-lo aqui no Checkmate para que a gente possa conversar. E você esteve essa semana dando uma palestra no Centro de Convenções aqui em Florianópolis. Nós fizemos uma palestra sobre prosperidade, ensinando o brasileiro a manifestar mais abundância na vida. O brasileiro tem um relacionamento muito pobre com o dinheiro. A gente acha que dinheiro é sujo, que gente rica não entra no céu, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha que um homem rico entrar no céu. É verdade. E a gente acaba sendo um país terceiro mundo por causa disso. É verdade. O conceito de prosperidade é uma coisa que o brasileiro deve adquirir com mais constância. Mas você não acha que isso é um mal em todos os países subdesenvolvidos, ou todos os países que ainda estão nesse processo? Por isso que os países emergentes, por isso que eles estão assim nessa situação, né? Por exemplo, os Estados Unidos não tem vergonha. O sujeito que é rico nos Estados Unidos, que ganha dinheiro, ele acha que ele está fazendo um bem para a humanidade. E não tem nem vergonha de mostrar que tem dinheiro, nem né? vergonha de mostrar. O brasileiro aqui, ele acha que isso aqui ele está fazendo um pecado. Eu acho que a prosperidade é um caminho para a espiritualidade, não é o único, mas é um caminho. O dinheiro é um instrumento, se você souber usá-lo bem, você vai ajudar muito a humanidade. Né? E foi bom o curso? Foi, os catarinenses participaram? Participaram e foi muito bem organizado, acho que deu um efeito muito grande e espero que tenha um impacto na cidade. Você veio muito a Santa Catarina, né, Laí? Eu venho com uma certa frequência. O curso aberto ao público, o último que eu dei, deve ter uns 3 ou 4 anos, mas eu venho, às vezes, trabalhar especificamente para a empresa. Gosto daqui. Tem um outro curso também que você dá, que é o Sintonia. Queria que você falasse melhor como é que funciona esse curso. O Sintonia é um curso que nós fazemos 5 vezes por ano no Brasil, Marcelo. Tem uma duração de 39 horas, 12 no primeiro dia, 17 no segundo, 10 no terceiro. Ocorre numa sexta, sábado e domingo. Nossa, pesado, né? É bem 17 pesado. horas, É bem um pesado. dia só. É bem pesado. E, ultimamente, tem sido mais internacional do que realmente brasileiro. O penúltimo que eu fiz tinha 80 estrangeiros, 70 brasileiros. Mas foi realizado aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Eu falo em 3 línguas. Eu faço inglês, português e espanhol simultaneamente. Não uso tradução, eu mesmo faço tudo. Coloco o pessoal que fala a mesma língua trabalhando junto. Todo mundo sai satisfeito. Mas como é que é o curso? Ele faz uma programação de técnicas de aprendizado? Nós trabalhamos com várias tecnologias. Uma delas é que você está mencionando, a aprendizagem acelerada, do psiquiatra búlgaro George Lozanov. Nós trabalhamos com técnicas do pensamento lateral, do psicólogo e médico inglês Edward de Bono. Trabalhamos com técnicas de Gestalt, do alemão Fritz Perl. Trabalhamos com técnicas de programação neurolinguística dos americanos Richard Bentley e John Grinder, e trabalhamos com uma técnica de terapia corporal chamada 3-in-1, 3 em 1, dos americanos Gordon Stokes e Daniel Whiteside. Eu juntei isso tudo, fiz um pacote que não é econômico, e nós ministramos em 39 horas. O Sintonia é um divisor de águas. Eu digo para a pessoa, sua vida vai ter 2 fases, antes e depois do curso. E eu não estou exagerando. As pessoas que passam pelo Sintonia comentam isso. Você tem algum caso assim que você poderia citar para a gente de uma pessoa que realmente mudou de vida? Eu vou dar um exemplo que todo mundo possa compartilhar. Né? Por exemplo, chegou uma senhora lá que ela era casada há 25 anos, toda sexta-feira ela e o marido saíam para a granja, voltavam na segunda de manhã. Eles não tinham filhos, ela foi ao Sintonia para fortalecer-se mais emocionalmente, porque ela estava se divorciando. Eu perguntei para ela, por que você está se divorciando? Não, porque a minha tia, que me criou, foi nos visitá-la na granja e morreu lá. E a partir de então eu nunca mais voltei à granja. O meu marido vai sexta-noite, volta segunda de manhã, nós trabalhamos a semana inteira, fomos nos distanciando no relacionamento. Eu disse, mas por que você não volta à granja? Porque a minha tia morreu lá. Foi mais engraçado. Sua tia morreu lá, foi lá deixar energia para você e agora você não vai? Parece uma coisa simples. Claro. Mas em 10 minutos eu convenci a mulher de que foi uma vantagem para ela, positiva, que a tia dela tivesse morrido lá. Ela voltou aí ao sítio, à granja, estão casados até hoje. Eu tenho casos, por exemplo, de indivíduo que nunca tinha voado de avião na vida. Chegou uma senhora, uma vez no curso, 74 anos de idade, milionária. Eu tenho uma amiga que é assim, que ela não voa de avião. Então, essa senhora voltou para casa de carona num monomotor. Por coincidência, tem um campo de aviação no fundo do hotel, 2 jovens tinham chegado lá de avião, e na hora da brincadeira, quem é que quer carona? Ela disse, eu quero uma carona para Belo Horizonte. E esses 2 jovens disseram, nós estamos de avião.
Essa senhora, pela primeira vez na vida, voa de avião. Hoje eu recebo cartão postal dela de Las Vegas, de Tóquio. Viajando o mundo todo. E assim eu vou explicando um por um. Pessoas que eram empregados multinacionais que 4 anos depois tem uma firma que fatura 5 milhões de dólares por ano. Quando eu sinto ali, eu tenho de tudo. Eu tenho pessoas que emagreceram 43 quilos sem fazer uma dieta, absolutamente nada, sem mudar nada na dieta. Você vai dizer, como isso é possível? Mas não precisa costurar a boca para emagrecer? Não necessariamente. Você conhece, se eu hipnotizar uma pessoa, espera aí que eu vou te mostrar. Se eu hipnotizar uma pessoa e disser que isso aqui é uma brasa, colocar na mão dela, cria-se uma bolha de queimadura. Se você é capaz de criar uma bolha de queimadura do encostar de uma caneta, imagine o que o cérebro pode fazer no metabolismo das pessoas. Aliás, as pessoas que fazem dieta são as que são gordas. Eu nunca vi uma pessoa magra fazer dieta. É verdade. É verdade? Eu tenho um amigo que diz que aqui nós temos a Beira-Mar Norte, aqui em Florianópolis, todo mundo caminha. Aí eu falo assim, pô, vamos caminhar na Beira-Mar. Ele assim, não, lá só caminha gordo. Mas aqui, 95%, vou lhe dar os dados médicos, 95% das pessoas que emagrecem somente devido à dieta, 12 meses depois, ou pesam o mesmo ou mais do que quando começaram. Só a dieta não resolve. Esse é que é o grande problema. Eu tenho um livro, não sei se você sabe. E tem a questão da conscientização, né? De se autoconscientizar do É uma parte psicológica, é uma reeducação alimentar, é a hora que você come, tudo isso tem uma fator. Você é médico e você trabalha realmente com isso. Quer dizer, as pessoas hoje, está comprovado que as pessoas que têm AIDS, tem doenças mais graves como câncer, doenças crônicas em geral. Doenças crônicas em geral, quer dizer, a partir do momento em que eles têm a consciência real daquela doença, eles começam a dar uma melhora. Hoje tem uma disciplina na medicina, que ainda não tem nas faculdades brasileiras, mas tem nas americanas, que se chama psiconeuroimunologia, que é uma conexão entre a parte psicológica, a parte neurológica e a parte imunológica da pessoa. Então vamos supor, uma pessoa que perde um ente querido, nos próximos 6 meses, essa pessoa está muito mais propensa à doença. Ela tem, inclusive, a mortalidade é maior. Está provado, por exemplo, por indivíduos que são casados durante muitos anos e um dos cônjuges morre, nos próximos 6 meses a mortalidade do que ficou, comparado com a mesma faixa etária, é 5, 6 vezes maior, mostrando a importância desse aspecto psicológico. Eu não estou dizendo que você não fazer o tratamento normal, eu estou dizendo que é uma medicina, uma coisa complementar. Não é either or, é both. Não é um ou outro, são os dois. Os dois. Aí, a gente estava falando, você estava colocando a questão de sermos, o Brasil ser um país desenvolvido até pela consciência das pessoas. Isso não vem de uma época em que a gente esperava muito do governo, em que existia toda uma política de patriarcado. Isso não vem dessa época, toda essa concepção ainda? Tem um aspecto é esse. Agora, o outro aspecto é o próprio clima tropical brasileiro. Eles fizeram um estudo e mostraram que dos 10 países mais desenvolvidos no mundo, 9 tem neve no solo. O único país que foi colocado entre os 10 primeiros do mundo que não tem neve no solo é Israel. Mas é fácil entender, porque os israelitas enviam dinheiro para lá. E a explicação que eles deram é muito simples. Um país que tem um inverno forte, o indivíduo acaba trabalhando no verão para se preparar para o inverno. E como trabalhar é um hábito, ele passa trabalhando o ano todo. Isso que você está falando da neve, tem num filme antigo, chamado Bye Bye Brasil, um filme brasileiro, o José viu que ele é um mago. E tem uma certa hora que ele fala assim, vou fazer neve como qualquer país desenvolvido do mundo. Sim. E ele fala isso, quer dizer, então. ele relaciona a neve com o país desenvolvido. É isso mesmo, e está provado que você tendo um inverno forte, você acaba se preparando para o inverno, você acaba trabalhando o tempo todo. Se você vive num clima tropical, você pode ver, compara o Brasil, o sul do Brasil com o norte e nordeste. Mas tem muito a ver com a história da cigarra e da formiga, isso aí, né? Como assim? Do trabalho, quer dizer, as pessoas que trabalham e guardam para o período de neve. Então, exatamente, mas você vê no próprio clima brasileiro, o sul é mais desenvolvido que o norte. Você pega os Estados Unidos, é o contrário. O norte é mais desenvolvido que o sul. Você vai ver que o lugar mais frio, o cara brinca menos e leva o negócio mais a sério. É verdade, é verdade. Uma coisa que a gente não pensa muito. Aí, você é temos aí 14 best-sellers, um sucesso de vendagem. Eu acho que qual seria o maior sucesso? Sucesso não ocorre por acaso? O sucesso não ocorre por acaso, foi o meu... que eu tenho aqui? Não, esse é como ter sucesso. O sucesso não ocorre por acaso, foi o meu primeiro livro. Ele hoje está traduzido para 9 línguas, está em 40 países. Só no Brasil ele vendeu 1.700.000 exemplares. É realmente um campeão de editorial.
Talvez não seja o meu livro mais interessante. O meu livro mais interessante, por incrível que Qual pareça, você acha que é mais o que vende menos. Qual é? Paradoxo, né? Chama-se Recriando o Seu Passado, Criando o Seu Futuro. Deve estar aí. Recriando o Seu Passado, Criando o Seu Futuro. Está aí nessa lista? Não, não está. Não tá. Pois é, o que nem está aí na lista porque ele vende pouco. Você vê, por incrível que pareça. É o livro que me deu mais trabalho para escrever. Recriando o Seu Passado, Criando o Seu Futuro. Como é que é isso? Porque nós somos animais linguísticos. O nosso passado é uma interpretação que nós fazemos, não é uma realidade. É o modo como você interpretou. Você pode ter dois irmãos que foram criados na mesma família, um acha que a infância foi um inferno, o outro acha que foi um paraíso. Claro. E as circunstâncias eram as mesmas. É uma questão de interpretação. Então eu ensino o indivíduo como é que ele reinterpreta o passado dele. Já que ele não pode mudar o passado, a Agathon tinha uma frase chocante. Nem Deus pode mudar o passado. O que ele quis dizer é o seguinte, no passado não tem nada para se fazer. O leite já entornou, está derramado. Mas você pode reinterpretar o passado, entendeu? É uma reinterpretação como eu fiz com essa mulher na história da granja. Eu reinterpretei o passado. E criando seu futuro. Eu acho que a gente tem que se preocupar mais com o futuro. Porque é lá que nós vamos passar o resto da nossa vida, não é verdade? É verdade, é verdade. Então. Laí, a gente já volta daqui a pouco. Vamos saber do Laí Ribeiro como é que a gente ganha dinheiro. Eu estou de volta com o Checkmate, eu estou aqui com o Laí Ribeiro, que é um sucesso de vendas e um sucesso como profissional e como pessoa. Laí, como é que eu posso ganhar dinheiro? Tem que fazer a roda da abundância girar com mais intensidade na sua vida. Ela não gira com mais intensidade por duas razões. Primeiro que você não trabalha com as leis da riqueza, que são 4. Ganhar, gastar, economizar e investir. Ganhar, gastar... Economizar e investir. São universais. Você ganhar. Toda riqueza é criada pela mente humana. O problema financeiro não se resolve com dinheiro. Resolve-se com imaginação. Gastar. O valor do dinheiro é determinado pelo comprador e vendedor em cada transação. Economizar. Você paga no final do mês todo mundo. Você paga o dentista, você paga a escola das crianças, você paga a prestação do carro. Você só não paga uma pessoa, você que ganhou. Eu ensino no livro Prosperidade, você tem que ter um dízimo pessoal. Além do dízimo que você pode dar para a igreja, você tem que ter um dízimo para Deus dentro de você. A palavra dízimo quer dizer 10. 10% que você ganha, você separa. Esse dízimo você pode gastar... Não, esse você nunca vai gastar nunca. Você vai economizar. Esse você vai criar um imã de dinheiro. Você só pode gastar esse dízimo em propriedades. Você não pode comprar nada que não seja um lote ou uma casa. Legal. Enquanto não der tempo, enquanto não der o suficiente, você vai guardando no banco. E a lei do investir. Poucas são as pessoas no mundo. Se não voltar velha, né? Guardar no banco se não voltar velha. Que não sabe que sabe investir. O dinheiro, Marcelo, é um excelente empregado, porém, um péssimo patrão. Você tendo dinheiro trabalhando para você é uma beleza. Para você trabalhar para o dinheiro é uma desgraça. Agora, o mais difícil, eu acho que até na relação que a gente vê, o mais difícil é fazer essa relação que você falou. É tirar, fazer o dízimo. Sim. Dízimo pessoal, vamos chamar assim. Dízimo pessoal. E esse dízimo pessoal, economizar esse dízimo, mas aqui, esquecer desse a pessoa diz assim, mas eu já não ganho, já ganho tão pouco. Se você ganha tão pouco, 10% não deve ser quase nada. Então, quer dizer, você pode viver com 90% que você está vivendo. Essa é a realidade. Você tem que diminuir seus gastos. Se você não controla seus gastos, eles vão crescendo exponencialmente. E ter criatividade para inventar novas formas de... Segundo, é o seguinte, é você remover os bloqueios. O pessoal tem muito bloqueio com relação a dinheiro. Dinheiro é sujo, gente rica não entra no céu. Esse mecanismo de bloqueio é muito interessante. A gente estava falando no intervalo de uma nota de dólar que você está aqui em cima da mesa. Isso aqui é um talismã na realidade. A nota de $1 ela é cabalística, não tem nada a ver com o americanismo. Ela é cabalística. Desde que a nota de $1 foi criada, o Brasil mudou de moeda 8 vezes. Réis, 1000 réis, cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo, cruzado novo, real e assim por diante. E muda de valor todo dia. Muda de valor todo dia. Isso aqui continua constante. Quando eles fizeram essa nota, esse dinheiro, eles fizeram cabalisticamente, para ser forte. Então é um costume no mundo inteiro você ter uma nota de $1 na carteira. Ela não pode ser comprada, tem que ser ganho e depende de quem você ganha. Então eu vou passar isso para você na sua mão, um presente para você. Coloque na sua carteira, eu posso lhe garantir que a partir de hoje aumenta a sua prosperidade. Você sabe que toda vez que eu assino, que eu autografo o livro Prosperidade,
Eu dou de presente uma nota de $1. Vou guardar sim. Eu vou guardar. Tem que colocar na carteira. Vou botar aqui primeiro no coração, aqui perto para ganhar dinheiro. Laí, 14 best-sellers, a gente estava falando desse... Você nunca pensou em concorrer à Academia Brasileira de Letras? Não, que isso, eu não me considero um escritor, eu sou um comunicador, essa é minha praia. Sou um comunicador que coloca no papel aquilo que eu comunico. A minha escrita é muito objetiva, entendeu? Não tem nada a ver de literatura, nada disso de jeito nenhum. Eu não sou escritor, eu sou comunicador. Mas essa história, tudo bem, concordo contigo que uma coisa é literatura, ficção e esse tipo de trabalho que você faz. Mas isso leva as pessoas também de volta para o livro. Claro que leva. Né? Eu acho que hoje vende-se muito mais esse tipo de livro de autoconhecimento do que qualquer outra coisa no mundo inteiro. Claro. Eu tenho muitas pessoas que me escrevem, que me mandam cartas, e-mails e etc., dizendo quanto que a vida delas foi transformada graças a uma leitura de um livro desse. Você tem um livro chamado Como Conviver com a Violência. Sim, tem. Né? Eu fiz, e fala excepcionalmente dessa questão do sequestro também. Também. É um livro de 360. Que a gente está vivendo aí, essa semana então foi terrível. Aí, é um livro de 368 páginas que eu tenho vergonha de ter escrito. Eu gostaria de escrever um livro Como Acabar com a Violência, mas eu não sei como. Então nós escrevemos um livro Como Conviver com a Violência. Eu fiz parceria com o delegado de polícia, Dr. Jorge Lortelo, de São Paulo, e nós entrevistamos 48 delegados, centenas de criminosos, e dezenas de criminosos e centenas de vítimas. E que criamos um manual de sobrevivência, para o antes, para o durante e para o depois. O que você faz antes para não ser a vítima da vez? O que você deve fazer durante para você não perder a sua vida ou a sua integridade física? E o que você deve fazer depois, do ponto de vista legal, do ponto de vista policial e do ponto de vista emocional. Claro. Eu conheço gente que foi assaltada e estragou a vida, porque só de ter apontado um revólver, criou uma fobia, uma síndrome de pânico. Fica com medo de viver. E nunca mais se recuperou. Então esse livro tem ajudado muita gente, mas eu gostaria de um dia poder escrever um livro Como Acabar com a Violência. É verdade. Engraçado, de cada 1000 assaltos em São Paulo, há 3 mortes. Só 3 morrem. E os 3 que morrem, por incrível que pareça, é culpa de quem morreu. Que fez alguma coisa errada. Porque o assaltante, ele não sai para matar, ele sai para assaltar. Só que ele geralmente é um jovem, com crack na cabeça. Às vezes porque está drogado, porque está drogado, ou porque quando ele puxa o gatilho, ele puxa o cão do revólver. Ele não estica o dedo, como você aprende na linha de tiro. Qualquer nervosismo dispara. A pessoa fez um movimento brusco, foi desligar o cinto de segurança, foi pegar uma carteira e achou que ela estava pegando uma arma. E ele fica mais nervoso do que o próprio assaltado. Né? O assaltado quer prolongar o tempo do crime, não leva a minha carteira, não leva a minha leva tudo. Fica com medo de qualquer reação do assaltado. Aquilo tem que ser o mais rápido possível, não pode reagir. Toda a estatística mostra que quem reagiu saiu perdendo. Muitas pessoas perdem a vida porque querem reagir. Então, esse livro, infelizmente, aqui em Santa Catarina, vocês não têm tanto problema com a violência. Espero que continue assim. Já estamos começando. Eu acho que não é nem não ter problema, mas a gente tem que aprender a prevenir. Aí é verdade, isso é verdade. Há 100 anos atrás, você saía na rua, você não precisava olhar para um lado ou para outro se vinha carro, porque não tinha carro. Hoje, quando você sai de casa, você tem que ter esse cuidado. E aqui em Santa Catarina está entrando na moda o sequestro relâmpago. Sequestro que você... nós temos 3 capítulos sobre o livro. Pessoas, nós temos 3 capítulos no livro explicando sobre o sequestro relâmpago, como é que você faz para evitá-lo, o que você carrega ou deixa de carregar na carteira. Geralmente as pessoas fazem isso tudo errado. E o que a gente faz? Primeiro você tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro no bolso. Se você tiver 300, 400 reais no bolso e uma pessoa ali assalta e encontra 300, 400 reais, o suficiente para a droga dela, vai embora. Se você não tiver nada, tiver um cartão do banco, aí você vai ficar com essa pessoa 3, 4, 5 horas, entendeu? Isso é muito importante. Coisa simples, mas que tem um impacto enorme. Por incrível que pareça, nós descobrimos, conversando com os assaltantes, eles não gostam de assaltar pessoas que usam óculos escuros. Porque eles não conseguem ver o olho da pessoa, eles não sabem o que está por trás. Então, quando você for numa zona mais perigosa, diminui a sua chance. Não estou garantindo nada, hein? Mas estatisticamente você vai ter menos chance de ser assaltado. Coloca um par de óculos escuros. A gente tem uma pequena lista aqui de alguns livros teus, né? Ajude-me, Avalanche, Autoestima, Prosperidade, Viajando no Tempo, Emagreça Comendo. Sim, é esse que nós estávamos falando. O único modo que eu conheço de você ser magro é de dentro para fora. Só dieta não resolve. A famosa síndrome do ioiô. Quantos quilos você já perdeu até hoje na vida? As pessoas emagrecem, engordam, emagrecem, engordam, emagrecem. Todas as dietas funcionam por um curto período de tempo.
Melhor do que bom, comunicação global, como aprender melhor, a magia da comunicação, sim, como passar no vestibular. Esse é um livro interessante. Nós estudamos 18 pessoas que tiraram o primeiro lugar no vestibular em diferentes capitais do Brasil. Infelizmente não tinha ninguém representando Santa Catarina. E estudamos a estratégia desses jovens e descobrimos que para passar no vestibular você precisa de 3 coisas. Primeiro, você precisa de autoconfiança. Decoreba, não? Não tem nada a ver com decoreba. Você precisa de autoconfiança. Se não tiver, na hora dá branco. Só autoconfiança não faz passar. Sem autoconfiança você não passa. Você precisa de motivação. Não para pensar no vestibular como um obstáculo, mas sim como uma etapa. E você precisa ter estratégia em tomar nota em sala de aula, em memorizar, em se preparar para a prova e principalmente em fazer prova. Existe uma estratégia para isso. Nós ensinamos isso no livro e eu recebo muitas cartas de pessoas jovens que fizeram uso e se deram bem. Como você foi deixando a cardiologia e foi passando para esse... Porque é quase tudo na nossa vida, né? Como parar de fumar, como emagrecer, tudo que o dia a dia da gente nos corrompe o pensamento. Comecei minha carreira médica como psiquiatra. Não gostei, passei para cardiologia. Em 1976, eu fui fazer um fellowship na Universidade de Harvard, em Boston, Massachusetts. E lá eu deparei com Howard Gardner, que é um indivíduo que desenvolveu o conceito das inteligências múltiplas. Eu me envolvi nesse assunto, no meu interesse nessa área psiquiátrica, psicológica, voltou. Eu fiquei fazendo isso como hobby durante muitos anos. Em 1989, eu tive que decidir se eu continuava na cardiologia ou se eu fazia isso tempo integral. E hoje eu faço esse trabalho em 14 países, o Brasil sendo um deles, e acho que tem ajudado muita gente. Com certeza, com certeza. Aí, a maior visibilidade do teu trabalho são os livros e os cursos que você dá. Mas sim, também tem um outro trabalho que você também faz, que ajuda a alguns amigos que você vai fazendo nesse ao longo do tempo, que eu conheço até alguns, e que você tem um acompanhamento nisso. Como é que é essa tua vida particular? Não, eu comecei a fazer meu trabalho no Brasil com pessoas que tinham sido sequestradas. Então, geralmente, num sequestro há uma destruição familiar. Até o cachorro sente, entendeu? Até o cão familiar sente. Aí nós reuníamos a família e trabalhávamos com a família como um grupo e reestruturávamos o processo. Foi assim que a gente começou a fazer isso. Então eu fazia ponte aérea Nova York, São Paulo e vinha fazendo isso. E esse processo hoje, ele continua, mas não na mesma intensidade, porque também eu já não tenho disponibilidade mais, porque eu faço Argentina, Brasil, Venezuela, Colômbia, Panamá, México, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Portugal, Espanha, Suíça, e agora estou entrando no mercado japonês, não dá mais para fazer esse processo, mas durante muito tempo nós fizemos. Como é que a tua vida, a tua agenda, assim? A minha agenda, só de lhe mostrar, você vai ficar cansado. É uma coisa praticamente impossível. A minha esposa viaja comigo, pelo contrário, não conseguimos ficar casados. A minha família está toda envolvida no trabalho, trabalho de final de semana como sintonia. E filhos? Você tem filhos? Tenho. Eu tenho o meu filho mais velho, tem 32 anos, eu tenho netos já, eu tenho uma netinha de 3 anos, tenho um netinho de 1, o mais jovem dos filhos tem 17. Então, e o pessoal todo está envolvido no trabalho. No final de semana, quando fazemos o trabalho em São Paulo, eu tenho uma filha que mora nos Estados Unidos, mas os outros estão todos envolvidos, trabalham junto comigo. Um cuida da portaria, o outro cuida do som, o médico cuidar da parte médica do curso. Eu acho que a família trabalhando unida é muito importante mesmo. O que a gente já está acabando, a gente só tem 1 minuto. O que você deixaria, que pena, realmente que pena. O que você deixaria de uma mensagem aí para o nosso povo de Santa Catarina que está nos vendo aí? Eu gostaria de parafrasear Teilhard de Chardin, o teólogo jesuíta francês, que tinha uma frase que dizia assim: nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Somos, sim, seres espirituais tendo uma experiência humana. E como seres espirituais tendo uma experiência humana, minha recomendação é a seguinte: evite o mal, faça o bem, viva a sua vida extraordinariamente. Muito obrigado. Lair, muito obrigado. Você está participando aqui do Checkmate com a gente. Teu trabalho é muito importante para nós porque dá uma nova visão de vida e eu acho que é isso que a gente precisa, de um pouco mais de esperança também. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. A gente volta daqui a pouquinho com o Checkmate falando contra tabagismo.
estamos de volta para o Checkmate no terceiro bloco e agora eu estou com a Mara Brognoli Hack, que é a coordenadora estadual do Programa de Controle do Tabagismo, e o Dr. Douglas Marcel Mendes Lopes, que é clínico geral do Hospital Nereu Ramos e também profissional do Grupo de Apoio ao Abandono ao Tabagismo. Mas eu convidei vocês aqui porque quarta-feira foi o Dia Nacional contra o Tabagismo e teve manifestações em todo o estado de Santa Catarina, em todo o país, na verdade. E eu queria que vocês falassem um pouco contra o tabagismo. A favor da saúde da população. É verdade. Né? A favor da promoção de saúde. Este Dia Nacional, ele foi comemorado em todo o país com a queima dos cigarros que foram apreendidos pela Receita Federal em todas as capitais. Aqui foi em Santa Catarina, no município de Palhoça. Um marco importante porque 20% do consumo dos cigarros brasileiros advém desse produto contrabandeado. Uma forma de se atacar, né, a redução do consumo é o controle desse contrabando, é a queima desses cigarros. Então foi uma ação que o Ministério da Saúde implementou em todo o país para marcar o dia 29 de agosto, Dia Nacional de Combate ao Fumo, que tem por objetivo também sensibilizar toda a população, a classe dos profissionais de saúde, os professores, para que de fato encarem o tabagismo como um problema sério de saúde pública, uma epidemia que vem matando precocemente as pessoas, outras... Mário, você queria te interromper, a gente estava fazendo uma estatística aqui, o Checkmate tem 1 hora de duração, né? O nosso programa tem 1 hora de duração, de meio-dia a 1. Morreram 10 pessoas, quer dizer, morrem uma pessoa a cada... Uma pessoa a cada 10 minutos, um brasileiro a cada 10 minutos. Um brasileiro a cada 10 minutos. E morrem 4 milhões de pessoas em todo o mundo por ano. Exatamente. No Brasil morrem de 80 a 100 mil pessoas no Brasil por ano. E até 2020 este número deve atingir a 10 milhões de pessoas no mundo. Quer dizer, é um número... O tabagismo, sem dúvida, é considerado pela Organização Mundial da Saúde hoje como um maior problema, é um sério problema e que pode ser evitado através de programas de promoção de saúde. O que é mais difícil disciplinar? Eu pergunto para os dois. É o adolescente que começa a fumar ou é fazer com que a pessoa de 30, 40 anos parar de fumar? Olha, essa conscientização de que o cigarro faz mal, ela tem pouco tempo, relativamente pouco tempo. 40 anos para cá é que se sabe realmente que o cigarro faz mal. Então, como é uma dependência importante, é uma dependência semelhante à dependência da cocaína, à dependência da nicotina, que é a substância que tem no cigarro. Essas pessoas que já fumam há muito tempo, né? Vamos dizer, há muitos anos atrás, as pessoas não consideravam como uma coisa maléfica. Quantos pacientes eu não tenho que já chegaram, não, a minha mãe é que me ofereceu o cigarro. Na verdade, ela passou a fumar através de um... Claro. Não se sabia disso. Claro. Então, hoje em dia, até talvez a conscientização seja maior, as escolas têm falado muito sobre isso, né? Então, os adolescentes, na verdade, a gente vê muitos adolescentes falando com as mães, com os pais, olha, não fume, papai, por favor. E, na verdade, Até porque os espaços também reduziram também. Mas também no caso dos adolescentes, há um elevado índice na fase de experimentação, a dependência ela se instala até os 19 anos. E 50% desses adolescentes que passam a experimentar o cigarro, segundo pesquisas realizadas, eles se tornam dependentes, né? Então, uma medida eficaz para esse controle é a implantação do programa nas escolas, nos ambientes de trabalho, é tornar as escolas livres de cigarro, dificultar o acesso do menor de 18 anos para comprar o cigarro, aquela criança que vai lá no armazém da esquina comprar o cigarro. Na verdade, cigarro, né, como é um produto ainda comercializado, ele para menores deveria, a rigor, ser exigido um documento, vamos dizer, não vender cigarros para menores, né, não incentivando o consumo. Então, algumas medidas na área de economia, de legislação, podem ser tomadas no sentido
de reduzir esse consumo, que é um fator hoje importante que, assim, do ponto de vista da política de controle do tabagismo no país, o Brasil vem se preocupando com essa questão e vem, inclusive, tomando atitudes importantes, né, como a própria queima agora desses maços de cigarros que foram apreendidos, e outras ações que vêm acontecendo com relação à propaganda no país, que sofreu uma restrição bastante importante agora, e são avanços, né? Mas, deixa eu só complementar. Tá, claro. A gente deve ficar atento a esse aspecto da publicidade, que a publicidade, na verdade, foi restringida. Mas a gente percebe até em programas de televisão, né, em seriados, em minisséries, essas coisas, muitas vezes aquele cigarro que o galã está fumando, né, e que é abertamente agora, nessa série famosa aí, que tem essa isso, a gente está sabendo até que... adolescente fumando. Exatamente. Né? Então, há uma propaganda subliminar do cigarro. Talvez não haja diretamente, né? Que é terrível, né? Agora, Douglas, essa consequência do cigarro, né? Se a pessoa parar, como é que ela vai contornar a dependência da nicotina? Veja, Marcelo, a gente atende num hospital que é de doenças infecciosas e de pneumologia, né? E o que a gente está já há 10 anos trabalhando ali, percebe que os pacientes vão se tornando crônicos, né? Vão falecendo por causa do cigarro. E a gente sente que essa situação não tem uma solução, a não ser na questão de prevenção. Claro. Então, nós, lá no Nereu Ramos, nós reunimos um grupo de médicos e enfermeira e assistente social, formamos um grupo para tentar uma prevenção disso. Primeiro, inicialmente, com os funcionários do próprio hospital, que são o exemplo que tem que ser dado para os próprios pacientes, né? Então, esse grupo já está reunido há mais de ano e nós temos tido resultados favoráveis, né? Resultados surpreendentes até. Muitas pessoas deixando de fumar, né? É importante, um aspecto é o seguinte, é que atualmente a medicina já vê o fumante como uma pessoa doente, como alcoólatra, claro, né? Atualmente não é aquele sujeito que a gente pensa, não, ele não tem vergonha, não para de fumar porque não tem vergonha. Tem a questão, até os alcoólicos anônimos, as dependências de droga, não, né, só por hoje, hoje não vou beber o primeiro gole, e no cigarro também é a mesma coisa. Justo. Então, esse grupo é um grupo de autoajuda, nós recebemos os pacientes, certo? Atualmente é aberto à comunidade, gratuitamente, né? As pessoas que procuram um ambulatório podem ser encaminhadas para uma avaliação clínica, pneumológica, se for necessário até alguma avaliação através de exames especiais, espirometria e tal. E vai ser convidada essa pessoa a participar de um grupo, esse grupo de autoajuda. Por quê? Por que é um grupo de autoajuda? Porque a gente sabe que as experiências trocadas por essas pessoas, aqueles que já pararam de fumar há 1 ano, há 6 meses e tal, vão ajudar as pessoas que estão tentando parar. Claro. E a gente sabe que a dependência é muito forte. É tão importante essa dependência quanto a dependência da cocaína. A gente estava com o Laí Ribeiro aqui, até vocês falaram com ele na troca de intervalo, e ele colocava justamente isso até em termos clínicos, de que a pessoa, mentalizando que pode melhorar, ela realmente tem uma melhora, né? Ajuda? Sem dúvida, é força de vontade, mas a gente tem que entender que a dependência de nicotina passa por 3 situações. A dependência química, essa dependência química, geralmente em 3, 4 semanas, ela desaparece. É uma parte inicial de quem quer abandonar o tabaco, é aquela situação em que a pessoa sente fissura pelo cigarro. E isso geralmente depois de 3, 4 semanas desaparece. Às vezes é necessária a ajuda de medicamento e atualmente até há condições de algum medicamento fazer efeito nesse sentido. Existe a questão do hábito. E esses produtos que aparecem, que botam um emplasto sabiá aqui, botam não sei o quê, coloca uma bala na boca, isso ajuda? Não, a comprovação científica existe em relação ao adesivo de nicotina. Certo? Adesivo de nicotina, claro, ou a goma de mascar de nicotina. Nesse caso, a pessoa repõe um pouco da nicotina, não é aquela concentração que tem no cigarro,
e ela, vamos dizer, passa por aquele momento de angústia aguda e consegue, aos poucos, amenizar a situação. Uhum. E existe também, atualmente, antidepressivos que também funcionam nessa parte de dependência química. Uhum. Existe a questão do hábito de fumar, porque, veja bem, você fazer, vamos dizer, por 20, 30 anos, um movimento de tirar o maço do bolso, acender o cigarro. A conversa depois do café. Depois do café, depois da bebida, no telefone, o sujeito às vezes precisa se concentrar no trabalho. Uhum. Isso tudo é questão de um hábito adquirido. Né? Uhum. É como você dirigir carro. Você passa as marchas do carro, você não está nem percebendo que está passando marcha. Quando chega lá no seu destino, você passei a marcha, não passei. Aquilo aí é o hábito, você já tem de passar a marcha do carro. Claro. A mesma coisa acontece com o fumante. Às vezes ele está com cigarro na mão, eu não peguei esse cigarro, por que eu estou com cigarro na mão? Esse é o hábito. Ele demora mais tempo para desaparecer. Uhum. E existe a questão da dependência psicológica. A dependência psicológica é aquela situação que a pessoa vê o cigarro como um amigo. Claro. Tá então, sozinho. Está sozinho, está deprimido, pega o cigarro. Está nervoso? Está nervoso, pega o cigarro. Ficou contente com alguma situação prazerosa e tal, aquele cigarro parece que vai prolongar o prazer. Uhum. Mas na verdade está tirando a vida. Falar com a Mara aqui antes que a gente termine. Mara, quais são os próximos passos aí do programa de controle de tabagismo aqui em Santa Catarina? Olha, aqui em Santa Catarina, em parceria com o Ministério da Saúde, através do Instituto Nacional do Câncer, nós estamos justamente dentro do processo de municipalização das ações, agora no mês de setembro e outubro, desenvolvendo treinamentos, formando multiplicadores das secretarias municipais de saúde e educação, para implementar essas ações junto às instituições de ensino, às empresas, às unidades de saúde. E também para profissionais da área de saúde na formação da abordagem intensiva que se volta para o tratamento do fumante também, e que existe essa demanda hoje aí pedindo, tendo que ser atendida pelo Sistema Único de Saúde, que até então, na verdade, são atendidos em consultórios de clínica geral, mas que pretende-se, a partir deste ano, então, primeiramente já com esse trabalho, né, Dr. Douglas, no Hospital Nereu Ramos, e também no CEPOM, no Centro de Pesquisas Oncológicas da Secretaria de Estado da Saúde, ter um trabalho onde, inclusive, pretende-se desenvolver pesquisas de avaliação com grupos, estudando a eficácia, né, desses medicamentos, como que é isso, acompanhar esse trabalho, né, com um grupo, ou seja, de funcionários ou da população que será escolhido para isso. Mara, eu quero te agradecer a tua presença aqui no Checkmate, a mesma coisa para o Dr. Douglas. E eu mostrei aqui sabe aquele cowboy da propaganda de cigarro? Morreu de câncer. Ele é o Wayne McLaren, cowboy de uma famosa marca de cigarros, que morreu de câncer de pulmão em 1992, aos 51 anos de idade. Então, nem sempre o que a gente vê na propaganda é verdade. Mas a gente tem que agradecer aos nossos patrocinadores. Eu agradeço ao Rio Sul, o Voo Certo na Hora Certa, o Fusca Cabeleireiros, ao Renato e a Loja Richards. E vamos encerrando esse bloco, chamando daqui a pouco Ney Lisboa, falando sobre blues aqui no Team Blues Festival. Estamos de volta com Checkmate, agora entrevistando o cantor Ney Lisboa, que esteve aqui participando do Team Blues Festival na semana passada. Boa tarde, Ney, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Prazer, Ney, como é que foi participar desse festival de blues que fez tanto sucesso aqui em Santa Catarina? Esse tipo de iniciativa é muito legal, né, Ney? Acho bem interessante. O blues é um gênero que está no Brasil todo e gera uma legião de aficionados. Em geral, os bluseiros são muito apaixonados. Né? Eu tenho uma ligação que não é de comprometimento total, assim, com blues, só com blues, né? Mas no meu trabalho sempre apareceu tudo que é disco, alguma coisa. Tem uma ou outra música que... Muitas parcerias com Augusto Lix, que geraram blues, baladas, coisas do gênero.
E aí você deu uma mudada no teu show, quer dizer, fez um show especial pro festival. Eu juntei essa parte do meu trabalho que é blues ou está relacionado, pelo menos, com alguns standards de blues, algumas coisas que eu já tocava, que gravei até no Hi-Fi, que é o meu penúltimo disco, é um disco só de intérprete, né? Só de clássicos da música norte-americana e tal. Esse disco foi o teu penúltimo disco? Esse foi o penúltimo. Penúltimo disco, né? Foi uma seleção, assim, dos melhores hits, assim, né? Foi uma escolha bem pessoal também, as coisas que me marcaram, né? Tua história, tua vida. Lá dos anos 70, alguma coisa dos 80. E o teu novo trabalho, né? Agora você tá com um novo disco, Cena Beatnik, né? Tá rodando em turnê? Bastante, o disco está rodando bastante. A gente começou com shows lá no Rio Grande do Sul e espera estar aqui em Florianópolis com esse show também em breve. É um disco de compositor depois de muitos anos. Antes do Hi-Fi, que é esse de intérprete só, de 98, faziam uns 5 anos que eu não lançava disco, então no total são 8 anos para chegar ao finalmente com um trabalho de composição. Só tem músicas novas, só inéditas? Só inéditas, e de 12, 11 faixas são um trabalho feito de agosto do ano passado para cá. Assim, um trabalho feito muito, bem novo, bem recente. Bem coeso, bem... E o que é o geral assim, do trabalho? Assim? Olha, eu te diria, sendo um pouco ambicioso, que a ideia é fazer uma crônica dessa virada do milênio, assim, né? Uma crônica dessa globalização, uma crônica desse instante, fotografar um pouco esse instante sócio-geopolítico aí da humanidade, né? E que inevitavelmente também trouxe para o trabalho falar um pouco do passado, né? Por onde é que a gente andou para chegar aqui, né? Mas ele tem esse caráter de crônica, de comentário político no sentido muito amplo. Até porque o século passado não está tão distante assim. E tem tantas coisas retornando, né? A impressão que me dá, às vezes, que um cenário ali, por isso o nome do disco, até um cenário pré-68 começa a ressurgir. Até nas músicas a gente sente isso aqui, nas músicas do Brasil, as músicas brasileiras, a gente sente essa retomada, assim, tem até uma pitada de tropicália, uma coisa assim, pós-tropicália, né? E como é que você vê esses novos grupos musicais que estão surgindo agora, principalmente... Olha, eu vi no final do milênio aqui, né? No final do século XX, na verdade, um pouco uma estafa assim, em matéria de composição. Eu vi uma coisa que aconteceu comigo e que eu identifiquei. Houve muita regravação, né, toda a fase dos acústicos. Na verdade, assim, um boom criativo ficou faltando, eu acho, um pouco, né? Agora que eu sinto que as pessoas estão pisando de novo nesse terreno de dizer algo novo, de propor algo novo, né? Assim como tá a juventude. A gente teve uma época muito legal, que foi a época dos 80, 90, no início dos 90, com Cazuza, Herbert Viana, Titãs, etc. Muito forte isso. E depois desses caras, pouca coisa veio de novo, né? E você vê com bons olhos esse futuro aí pra música? Olha, eu não quero ser um pessimista jamais, então eu sempre estou de olho em coisas que, apesar de tudo, estão buscando acrescentar, né? Dizer coisas novas, criar, né? Novos caminhos, trilhar, né? O que você está escutando hoje? Puxa, eu na verdade escuto as coisas que eu escutava assim com 18 anos, né? Mas eu gosto muito de coisas dos anos 90, de Cássia Eller, de Patofu, né? De muitas bandas que esse é a história. Agora da Cássia Eller tá bárbaro, né? Agora eu acho que a gente viveu muito monoliticamente em torno do axé, do pagode, do sertanejo nessa última década. Como sucesso assim, comercial, né? É o que tomou conta. Eu acho que essa coisa do comercial, você falou que ficou 8 anos sem gravar um disco. Tem muito a ver com essa dificuldade do comercial também, de ter que estar na moda, dessa dificuldade, ou você mesmo prefere ficar com os teus shows, ter um público já quase que fiel?
Como é que... É ambas as coisas, né? Eu dei uma parada de composição e de disco, né, a princípio, depois voltei pro disco 98 com o Hi-Fi. A parada forte... Vendeu bem o Hi-Fi, né? O Hi-Fi foi um disco super bem sucedido, assim, até que me empurrou, né, no sentido de, agora tem que fazer um de compositor. Eu ao mesmo tempo nunca parei com os shows, né? Sempre ali, sempre o trabalho se renovando de alguma forma. Você tem um público bom, né? Também, Florianópolis é um lugar que... gosta muito do teu show, né? Por exemplo, no Curitiba tem tido bom retorno. O festival estava lotado, a casa estava lotada, o show estava lotado. Legal, né? E a gente vai ficar com um sonzinho teu, que a gente pegou na passagem de som tua no festival, e a gente espera que você volte aí com o teu show. Com certeza vai voltar aí com o Cena Beatnik bem em breve. Legal. Obrigado. E a gente volta com o Checkmate daqui na próxima semana, aqui na TV VV ao meio-dia. Um grande abraço.